Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs da Casa de Oração, irmão Francisco de Assis. Hoje, 13 de março de 2024, estamos começando mais um estudo mediúnico da Casa de Oração, irmão Francisco de Assis, que fica na cidade de São Francisco do Conde, Bahia. Estamos aqui reunidos de diversas partes, não é? Eu não podia deixar de falar isso, no nosso compromisso mensal de estarmos aqui reunidos, buscando o entendimento da doutrina, buscando o auxílio da espiritualidade e nos preparando hoje de modo teórico para o domingo que se aproxima, que será a nossa atividade prática. Pronto, Dora voltou, era para fechar o áudio e ela acabou saindo da sala. E aí vamos agora dar início à nossa atividade propriamente dita. Eu farei agora a prece de abertura dos nossos trabalhos, tá bom? Então vamos nos concentrar, Mestre Jesus, mentores espirituais de cada um de nós, mentor e patrono da COIFA, irmão Francisco de Assis, a todos os benfeitores, trabalhadores dessa seara de luz. Nós agradecemos por mais um encontro, por mais este momento de aprendizado, por mais este momento de busca para tirar as nossas dúvidas e nos esclarecer acerca deste processo de intercâmbio. Esse é o nosso estudo de desenvolvimento, e a gente aqui se prepara de modo mais direto para a atividade prática que virá. Nesse instante, Pai, eu peço a espiritualidade que envolva cada um dos trabalhadores aqui presentes, que possa criar aquela, aquela bolha protetora para todas as influências, para todos aqueles sentimentos que porventura possam acontecer, em razão da presença do psiquismo, da aproximação de alguns dos nossos irmãos espirituais que virão dar a sua comunicação na próxima atividade de intercâmbio. Mas que nesse instante eles possam estar presentes, ouvindo o estudo, sim, por que não? Mas estando sob a presença da espiritualidade maior, sob a presença dos nossos coordenadores, que eles possam estar calmos, serenos, tranquilos e, se necessário, medicados, para que possam ser esclarecidos sobre o que iremos estudar. Desta forma, peço também que de hoje até o próximo domingo, que os nossos benfeitores espirituais se façam presentes com cada um de nós, trabalhadores da COIFA, todos aqueles que estarão presentes na atividade de intercâmbio, mas também peço para aqueles que estarão por algum motivo ausentes, que a espiritualidade possa estar com eles, não só no domingo, mas até que a próxima atividade ocorra. E aqueles irmãos que porventura possam estar na atmosfera, na psicosfera, melhor dizendo, deles, que possam ser encaminhados para um local de tratamento, de acompanhamento, para que eles possam ser colocados num processo de espera ou de encaminhamento para outra casa espírita. Também peço por aqueles que, por algum motivo, não possam participar desse estudo esta noite, que possam receber as bênçãos espirituais e que possam também lembrar do compromisso que cada um de nós tem com a espiritualidade. Assim sendo, vamos começar a nossa atividade com a oração que o Pai nos ensinou, a oração universal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida que procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em novas nem velhas tentações. Livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal, conforme o nosso merecimento, conforme a tua misericórdia, porque sabemos que muitas das coisas que nos acontecem, às vezes acontecem por vacilo nosso,
mas muitas vezes também acontece para a nossa evolução, o nosso aprendizado e o nosso melhoramento. Assim seja, assim é, assim será. Graças te damos, ó Pai, dando por início esse estudo mediúnico. Que assim seja. Vamos lá, vamos começar. Não chegou mais ninguém. Então, boa noite de novo, Francis, Tânia, boa noite, Joca, boa noite, Marlene, boa noite, Consa, boa noite, Dora. Faltou falar alguém? Deixa eu ver. Não, acho que não. Estão ausentes aqui do nosso estudo hoje. Nice, né? Que eu não sei se já está trabalhando, se já voltou para a escola. Está ausente também Antônio. Está ausente também Sônia. E está ausente também Riverson, né? Então vamos lá, vamos começar. Alguém gostaria de ler? Deixa eu botar para cá o celular. Alguém se voluntaria a fazer a leitura do nosso capítulo 26 do livro Mediunidade de Edgar Armond. O título desse capítulo é A Direção dos Trabalhos. Ó, que interessante. Vamos lá. Quem gostaria de ler? Ninguém? Então vamos lá, né? Paciência. Então eu vou ler. Capítulo 26 do livro a página é 189, tá certo? Esse material que eu peguei na internet está com a página diferente, mas eu já olhei aqui e o assunto é o mesmo, então não tem problema. Aqui, inclusive, nessa tela está como capítulo 25, mas não tem problema não. Vamos lá. A direção dos trabalhos. O diretor dos trabalhos tem, a seu turno, de agir com discernimento e prudência, conforme a natureza da seção que preside. Em geral, para a formação de um bom ambiente, e após, é claro, os entendimentos preliminares com os operadores invisíveis, o que deve ser feito em ocasiões apropriadas, deve exigir dos presentes a mais perfeita concentração, expungindo de todas as mentes pensamentos e preocupações ligados à vida material. Então, vamos lá, né? Aí está falando que a gente precisa se desligar de todas as nossas preocupações ligadas à vida material. A gente já falou disso várias vezes, né? A gente não pode ir para a mediúnica pensando na panela que ficou no fogo, pensando nos boletos que tem que pagar, até porque se a gente for pensar nos boletos que vai pagar, a gente não vai para a mediúnica nunca. A gente não pode pensar na festa que a gente está perdendo, a gente não pode pensar em outras coisas a não ser naquele trabalho e naquela caridade que está sendo feita naquele momento. Aí a gente dá sequência aqui. Vamos lá. A sessão é um oásis. Cadê? De repouso para o viandante cansado de seus labores. Ali se dessedenta, se recupera e se estimula para novos esforços. Mas, para que o repouso seja realmente confortador, é necessário que o viajante, ao penetrar no recinto, procure se esquecer de suas inquietações e de seus temores e se entregue completamente ao aconchego e à proteção que ele oferece. Também nós já falamos sobre isso, né? Quantas vezes a gente chega na mediúnica, tá preocupado com um monte de coisa, tá sentindo dor aqui, tá sentindo dor ali, quando a gente sai, passa tudo, né? Então, a sessão é um oásis de repouso, né? O que é o oásis, né? É aquele lugar que tem água, que tem planta, que tem animais no meio do deserto. Então, a gente está no meio do nada, no meio das dificuldades, no meio das atribulações, no meio das preocupações, e na atividade mediúnica a gente se sente no oásis, que a gente ali
se esquece dos problemas, a gente se recupera, a gente se estimula, a gente vê as conversas dos irmãos, e isso para a gente é um estímulo. A gente diz assim: eu não tenho problema. Olha o que esse irmão passou. O que é meu problema diante do que esse irmão passou, né? Só que ele diz que para a gente ter esse repouso na atividade mediúnica, a gente precisa, quando chega no centro, quando chega na atividade, esquecer as nossas inquietações, os nossos temores, as nossas preocupações, os afazeres domésticos e se entregar completamente ao aconchego e à proteção que essa reunião, né, que essa atividade tem para oferecer. Aí diz assim: a assistência deve ser afastada das mesas de trabalho e em torno destas deve existir uma cadeia fluídica de segurança, formada de elementos capazes de manter uma concentração perfeita, e isso para que os médiums fiquem isolados e acoberto de influências exteriores. Então, o que vai acontecer ali ao redor de nós trabalhadores? A espiritualidade, né, a assistência que vai estar ali presente, mas vai estar presente acompanhando o processo. Então, essa assistência, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma cadeia fluídica de segurança ao redor dos trabalhadores. Ela vai fazer com que a gente se sinta protegido, como se fosse um campo de força, vamos dizer assim, como se fosse uma blindagem. Então, a espiritualidade vai fazer isso com a gente. E como é essa blindagem? Como é essa cadeia fluídica? Ela é formada de elementos capazes de manter uma concentração perfeita, e isso para que os médiuns fiquem isolados e acobertos de influências exteriores. Continuando. Preleções constantes sobre mediunidade são necessárias, focalizando-se seus diferentes aspectos e a conduta que os médios devem manter durante os trabalhos. Então, isso é o que a gente faz. Antes, a gente tinha as preleções no mesmo dia da atividade prática. Então, a gente se reunia, a gente estudava, e depois que a gente estudava, a gente ia para a atividade prática. Agora, a gente continua tendo o estudo antes, mas em momentos separados, em dias separados. Então, essas preleções, elas precisam ser constantes. A gente precisa estudar sobre mediunidade sempre, porque é necessário. A gente precisa conhecer os aspectos, saber como é que o médium deve se portar. E tudo isso deve acontecer para que a gente mantenha o que a gente aprende na teoria durante a atividade prática. Aí vem. Nos casos de incorporação, explicar as diferenças que apresentam os três aspectos da faculdade, particularizando seus detalhes. Esclarecer que, no caso consciente, o animismo é circunstância natural e, às vezes, mesmo favorável. Porque se o médium possui um cabedal próprio de conhecimentos, maior riqueza de vocabulário e maior facilidade de expressão, tanto melhor transmitirá as ideias que receber do espírito comunicante. Então vamos lá, com calma. Aí está falando o quê? Que quando a gente vai estudar incorporação, a gente precisa estudar com muita cautela, com muita calma, explicando a diferença entre os três aspectos da mediunidade. Então, quais são os aspectos da mediunidade? Então, a mediunidade ela pode ser consciente, ela pode ser inconsciente e ela pode ser semiconsciente. Então, a gente tem essas três possibilidades que a gente já sabe, a gente já aprendeu isso. E aí ele está dizendo que no caso da consciente, ou seja, aquela pessoa que dá comunicação e que lembra tudo, que sabe tudo que foi dito, que sabe tudo que aconteceu. Então, nesse caso, o animismo é natural. Olha aí o que a gente fala tanto, a gente se preocupa tanto com o animismo, né? Então, ela está dizendo aí que quando a pessoa é consciente, é natural que tenha o animismo. Por quê? Porque a pessoa, ela possui um grau de conhecimento, ela possui uma maneira de falar, então
tudo isso faz com que aquela entidade, aquele espírito, aquele irmão que vai se comunicar, que ele transmita as ideias dele melhor, através de quê? Através das características daquele médium que é consciente. Aí vem assim, o médium, pois, que tenha confiança em si mesmo, certo de que, dentro da corrente e na hora da comunicação, o que vier não será dele, mas sim do espírito comunicante, que não analise o que recebe para transmitir, que fique em estado receptivo e que dê ampla vazão às ideias ou pensamentos que receber. Então, olha aí, onde é que está aquela interrogação, aquela dúvida da gente, quando a gente fala assim, que é médio consciente. Ah, eu sei tudo, eu ouvi tudo, eu não sei se é do espírito ou se é meu. Então, o que é que eu tenho que fazer? Aí ele está dizendo, o que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho que ficar analisando o que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo para falar, não. Eu tenho que falar, eu tenho que dizer, eu tenho que demonstrar o que eu estou sentindo, eu preciso ficar num estado receptivo, então eu não posso criar um bloqueio, eu não posso dizer assim, ah, isso é meu, não vou permitir a comunicação porque é meu, sou eu que quero falar. Não. Se eu estou com vontade de dizer que aqui está quente, eu vou dizer aqui está quente. Se eu estou com vontade de dizer aqui está frio, eu vou dizer aqui está frio. Sem me preocupar em que isso seja meu ou seja do espírito. Eu não tenho que estar analisando isso. Eu tenho que estar em estado receptivo para permitir que aquela entidade, aquele espírito, ele possa se comunicar. E assim eu tenho que dar ampla vazão às ideias e aos pensamentos que eu receber. Aí ele tem uma nota de rodapé, né, que está lá já na página 190 do livro, lá embaixo, que diz assim: mais tarde, quando já desenvolvido e entregue aos trabalhos, novos detalhes serão fornecidos a este respeito para o aprimoramento da faculdade. Então, eu tenho certeza que quando eu estou falando isso aqui, aí alguém pode estar pensando aí, ah, mas é difícil, Ivandro, às vezes eu acho que sou eu, e aí eu bloqueio mesmo, eu não quero falar, eu fico com receio. Então, não vamos nos preocupar com isso, porque aqui mesmo ele está dizendo que mais para frente, quando a gente estiver mais desenvolvido, quando a gente estiver mais entregue aos trabalhos, aí a gente vai aprender novos detalhes, ok? Então, tudo no seu momento certo. E vem aqui o próximo parágrafo, que já é na página 190, não é isso? Já estou lá na página 190 mesmo. Eu estou com o livro aqui também. Já virei aqui a página. No jogo das ideias próprias e daquelas que vêm do espírito comunicante, deve o médium, desde o início, estar vigilante para distinguir uma coisa de outra. Estabelecer limites, se bem que só o tempo e o tirocínio mediúnico fornecerão elementos seguros dessa distinção. Tirocínio, gente, é como se fosse a prática, né? Então, é uma expressão que se usa muito no meio acadêmico, né? Então, o aluno está fazendo um tirocínio da disciplina, ele está fazendo o quê? Ele está dando aula. Então, quando a gente faz essa prática, quanto mais prática a gente tem, mediúnica, mais seguro a gente vai ficar para distinguir o que é uma ideia nossa e o que é uma ideia do espírito comunicante. É isso que está dizendo aí. E assim a gente vai poder estar estabelecendo limites, porque a gente tem que estabelecer limites. É aquela coisa, se o irmão está dizendo que eu tenho que dar um murro na cara de Chiquinha, eu não vou dar um murro na cara de Chiquinha. Então eu tenho que ter esse limite, né, para poder me controlar. Ensine-se ao médium, todavia, que do seu subconsciente pode usar livremente os elementos próprios no que respeita a palavras, locuções, etc., necessárias à interpretação e transmissão das ideias recebidas telepaticamente, só devendo ressalvar em si mesmo justamente as ideias, porque estas pertencem ao espírito comunicante. Então, se a ideia é aqui está muito quente, e aí, na hora, eu digo, aqui tá muito calor, eu tô sentindo como se estivesse me queimando, eu não aguento mais, tá muito quente, então, tá quente demais. Expressões, certo? Locuções, palavras, é isso que ele está dizendo. A gente não, necessariamente, não vai usar a mesma palavra que o irmão disser. Porque, por exemplo, o irmão pode estar
se comunicando em outra língua. E aí a gente vai traduzir, né? Vamos dizer assim. Ou então, tem histórias, inclusive, vocês já devem ter ouvido falar, de pessoas que são analfabetas e dão comunicação a espíritos em alemão, espíritos em chinês, em inglês, né? Então, por aí a gente vê. E quando foi colocado pessoas com mais conhecimento para ver se aquilo era de fato uma comunicação real, foi comprovado que sim, que a língua que estava sendo pronunciada ali, mesmo que fosse por alguém analfabeto, estava sendo pronunciada da maneira correta. Então, aí, dando seguimento aí. Ensine-se-lhe também que quando as ideias fluem livremente, desembaraçadamente, isto é, sinal que não pertencem a ele, médium, são transmissões telepáticas, e que toda vez que ele, médium, interfere, produz-se o quê? Uma síncope, uma pausa, uma interrupção na transmissão, que passa, então, a desenvolver-se com dificuldade, sem fluidez, forçadamente. Então, eu vou usar assim, uma expressão bem. Deixa eu ver como é que eu vou dizer a vocês. Se tem vontade de falar alguma coisa, fale, não pare não, não pense não. Desembucha, tá, bota a Conceição para escrever, que ela escreve, e se esquecer alguma coisa no final, a gente complementa. Por quê? Porque quando a gente para, enquanto médium, para pensar em alguma coisa, perde, gente. Perde o fluido, perde o fio da meada, né? Essa pausa, essa interrupção da transmissão, isso faz com que a coisa possa até acontecer de modo mais forçado. Então, começou, vá, fale. É por isso, aí eu quero fazer um parêntese, colchetes e chaves. É por isso que muitas vezes a pessoa que é responsável pela assistência, né, como a gente chamava antigamente, o doutrinador, ele não deve interferir muito na conversa, na comunicação. Ele deve deixar o irmão falar, ó. Ele deve deixar o irmão se comunicar. Quando ele fica interferindo, quando ele fica muitas vezes questionando ou dando algumas opções, ele pode até influenciar na resposta do irmão. Então é preciso a gente estar atento a isso. Recomende-se-lhe outro sim, que antes de se deixar influenciar, se dê a si mesmo sugestões, no sentido, ó, de não bater nas mesas, não bater os pés e as mãos, não gritar, não gemer, não fazer gestos impulsivos ou violentos, não tomar atitudes espetaculares, enfim, exija-se que se conserve calmo, silencioso, confiante, discreto. Então, o primeiro filtro quem dá é o médium comunicante. Então, a gente é quem é responsável por segurar a onda no início, vamos dizer assim. Então, se o irmão chega e quer se bater, e quer gritar, e quer fazer acontecer, a gente tem que segurar a onda dele. A gente tem que. Aí vocês vão dizer assim, mas não é fácil. Tem gente que deve estar até rindo aí. Falar é fácil, mas na prática é diferente. Eu sei, gente, que na prática é diferente. Quem já esteve comigo sabe que, inclusive, eu já fiz coisas opostas do que está escrito aí, né? Mas aí vem também a importância do doutrinador chegar e conversar e acalmar, né? Para que a gente possa estar tendo um ambiente mais tranquilo, vamos dizer assim. Então aí vem, vamos ver o que ele diz aqui. Riverson hoje tá igual a minha mãe, tá caindo toda hora aqui, toda hora ele sai e volta, sai e volta. Os médiums devem ser separados em mesas ou grupos diferentes, segundo o estágio que atingiram no desenvolvimento. Olha, gente, devendo ir transitando de uma mesa ou grupo para outro à medida que progridem. Eu acho que aí está a resposta daquela nossa reunião, né? Então, cada um está num nível, então tem que estar em mesas ou grupos diferentes. À medida que as pessoas vão evoluindo, aí as pessoas podem estar migrando de um grupo para outro, né? Aí alguém do grupo da gente participa do outro grupo, alguém do outro grupo vem e participa do nosso. Então, mas cada um tem que estar separado em mesas ou grupos, segundo o estado de desenvolvimento que atingiram. O diretor do trabalho não deve permitir manifestações extemporâneas, nem tampouco intervenção de médios, porventura, postados fora da corrente. Então, vamos lá. O que está querendo dizer aqui? A gente tem nossa sala,
né? Uma sala fechada. Mas vamos dizer que fica alguém lá na sala, por exemplo, Riverson, que fica lá na sala, né? No salão doutrinário. Então a gente está aqui trabalhando e tal. E aí, de repente, a gente está escutando lá, ele até saiu de novo. A gente está escutando ele falar alguma coisa lá na sala doutrinária. Então a gente não deve permitir isso. Também a gente não deve conceber que um médium dê comunicação depois que a mediúnica acabou, depois que a gente já lanchou, na hora que a gente está fechando o portão para ir para casa, por exemplo. Aí está fechando o portão, aí Ivandro está descendo e aí recebe um irmão para dar comunicação. Não pode. Então, aí está dizendo que o diretor não deve permitir isso. Mas eu acho que nós todos devemos estar vigilantes e nós todos devemos entender que, no momento que encerra a atividade, a gente tem que pedir aos irmãos que não foram atendidos que sigam o caminho deles. Porque a gente sabe que muitos estão necessitando também de atendimento e o tempo é insuficiente para todos, né? Vamos lá. É necessário que os médiuns, como já dissemos, saibam distinguir fluidos uns de outros, pois, segundo sua vibração e qualidade, são diferentes, né? Um mau fluido tem uma vibração mais pesada, mais lento, produz um efeito desagradável, irritante, ao passo que um bom fluido, ele vai ser suave, ele vai ser repousante, ele vai ser confortador. Tá aí, vocês estão aí porque não me deixam mentir, né? Então, quando a gente vai receber a comunicação de um espírito mais elevado, então a gente sente uma suavidade, né? A gente fica mais confortável, a gente sente um clima de paz, a fisionomia do médium é uma fisionomia serena, tranquila, né? Por outro lado, quando a gente recebe um irmão que é menos esclarecido, um irmão que está mais revoltado, um irmão que está mais chateado, aí o que que acontece? Aí a gente tem aquela energia mais pesada, a gente tem aquela sensação desagradável de dor, né, de tristeza, de irritação. Então, a fisionomia da pessoa normalmente é uma fisionomia de raiva, de desdém. Então, a gente tem como perceber que o fluido, né, que tá, ou seja, a vibração é diferente, né, entre uma comunicação e outra. Este conhecimento serve, além de outras coisas, para, em qualquer caso ou circunstância, distinguir uma entidade manifestante de outra, identificá-la, afastando-a muitas vezes antes que ela possa causar qualquer perturbação. Então, a gente já sabe, quando vem uma entidade que está querendo atrapalhar demais, que a gente está conversando e ela não está querendo se dobrar, o que, que a gente faz? Bota para dormir. Manda, encaminha para a espiritualidade. Vai com Deus, vai, parou, acabou, não. Chega, não quer falar, então também não quer falar, então vai ser acompanhado, vai pela espiritualidade e tal. E ter também em conta, em determinada qualidade de fluido, ter também em conta que determinada qualidade de fluido afeta determinada região ou corpo ou órgão do corpo físico, reflexivamente, sendo este também um outro meio de defesa própria, de diferenciação e de identificação de espíritos. Sim, nós também já vimos isso. Então, às vezes a pessoa sente uma dor no estômago, às vezes a pessoa sente uma dor de cabeça, às vezes a pessoa sente uma dor no coração, às vezes a pessoa sente uma dor na perna, uma dor no braço. Então, cada órgão que represente a qualidade daquele fluido, vai significar o quê? Vai diferenciar o quê? Vai identificar o que o espírito esteja sentindo ou esteja passando. Então, se eu estou sentindo uma dor de cabeça, é porque aquele espírito que está se aproximando, que está se comunicando, teve alguma coisa na cabeça. Se eu estou sentindo uma dor no peito, se eu estou sentindo uma dor na perna, isso tudo do ponto de vista de sensações. Então, todos nós já sabemos disso. Então, é a hora de o espírito, o médium que é consciente, se está sentindo aquela dor, ele tem que dizer: eu estou sentindo dor. Ah, mas sou eu que estou falando, não é o espírito. Não, não é você que está falando, é o espírito sim. Então, mesmo você tendo consciência do que você está fazendo, faça, porque você vai estar ajudando aquele irmão que está se comunicando. Outra coisa a recomendar aos médios em desenvolvimento
é que não se deixe influenciar fora das horas do trabalho mediúnico e sem a devida proteção ambiente. Bem como afastar por meio de preces ou ordens mentais positivas e enérgicas as entidades perturbadoras e indesejáveis. Então, a gente tem que recomendar, a gente sempre diz o que, se não está na hora do trabalho mediúnico, não tem que estar dando comunicação. Se a gente vai fazer um evangelho na casa de alguém, não tem que estar dando comunicação. Se a gente vai visitar alguém no hospital, não tem que estar dando comunicação. Ah, Ivandro, mas é difícil? É, mas tem que se segurar. Por quê? Porque não é o ambiente, não é o lugar, não é com aquelas pessoas que a gente tem que se expor e nem expor as situações que a gente esteja sentindo. Então, como é que a gente vai fazer para impedir que isso aconteça? Preces. Ou, se nas preces não adiantarem, ordens mentais, positivas e enérgicas. Então, eu não vou xingar o irmão, eu não vou fazer muxoxo, eu não vou ficar com raiva do irmão, não. Eu vou, de maneira firme, dizer: olha, meu irmão, eu sei que você quer se comunicar, mas não é hora, não é lugar. Espere o momento da mediúnica. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que cuidar da casa, das coisas, não é hora. Então, irmãos, benfeitores, meu mentor espiritual, por favor, se façam presentes e retirem essa entidade que está aqui, né, querendo perturbar no momento impróprio. Então, a gente precisa ter essa firmeza, né, para impedir que isso aconteça. Aí vem. Agora já vamos falar de outro médio, que é o médio inconsciente. Então, nós falamos tudo o que a gente falava antes era do médio consciente, e agora a gente vai falar daquele que é inconsciente. Então, ao médio inconsciente, deve-se também ensinar que, antes de entregar-se ao transe, não lhe merecendo plena confiança o meio em que se achar, deve ligar-se mentalmente ao protetor individual, para que, no caso de ocorrer qualquer imprevisto ou tornarem os trabalhos um rumo inconveniente, ele possa imediatamente libertar-se do transe. Somente desta forma poderá ele, nestes casos, exteriorizar-se com tranquilidade e confiança. Vamos lá, vamos entender isso aí. O que está querendo dizer aí? O médio consciente, que a gente já sabe, ele está ali, ele está ouvindo tudo, ele está vendo tudo, ele está lembrando de tudo. O inconsciente não, ele se desliga. Então, o que é que ele precisa fazer? Antes dele se desligar, antes dele se entregar ao transe, ele precisa pedir ao seu protetor espiritual para auxiliá-lo. Então, se por um acaso o ambiente onde está acontecendo a mediúnica não for um ambiente de confiança, se por um acaso aquela equipe não for aquela. É por isso que a gente não tem que estar fazendo mediúnica em tudo quanto é lugar. Então, eu sou médium. Eu vou ali na casa XY, e aí quando chega lá tem mediúnica, você é médium, eu sou. Venha participar da mediúnica. Não, gente, não é assim. Então a gente não pode fazer isso, até e principalmente o médium inconsciente. Por quê? Porque se aquele trabalho ele não for bem conduzido, se aquele trabalho, se aquele médium ele não se colocar diante do seu mentor espiritual para pedir a proteção dele, o que é que pode acontecer? Ele não vai conseguir se libertar do transe de uma maneira rápida, de uma maneira equilibrada, de uma maneira que não seja prejudicial a ele. Então, ele tem que ter tranquilidade, ele tem que ter confiança para atuar no seu trabalho. Isso, o médium inconsciente, hein? Repito. Enfim, nos trabalhos de desenvolvimento, não basta fazer os médios sentarem-se à mesa, concentrarem-se e se entregarem cegamente às influências invisíveis. É necessário assegurar-lhes proteção, conselho, orientação adequada, e isso só poderá ser feito quando o diretor do trabalho tem conhecimento suficiente e autoridade moral necessária. Então, nós todos já sabemos um pouquinho, ninguém aqui é melhor que ninguém, nós todos somos um grupo, já uma equipe, né? Grupo é um negócio, né? Nós somos uma equipe de trabalhadores e nós estamos aqui unidos num propósito só. Então, o que que acontece? Um ajuda o outro. Nós estamos aqui para um dar confiança ao outro, um dar proteção ao outro.
É tanto que a gente sabe até como é que o outro está se sentindo. A gente olha para o outro e a gente já sabe se está chegando algum espírito ou não, se é um espírito mais tranquilo ou não. Por quê? Porque a gente já se conhece, a gente já tem essa relação de pertença uns com os outros. E assim fica mais fácil da gente trabalhar em cima dessas nossas situações. Já acabou tudo, foi? É sério que eu li tudo? Gente, então esse foi o nosso capítulo de hoje, que eu acabei lendo todo e comentando todo, mas antes da gente encerrar, misericórdia, eu quero ouvir vocês. Quem vai falar um pouquinho sobre este capítulo? Então, vocês já viram aqui, né? A direção do trabalho. Então, nós Nós temos 26, viu? Eu tirei o número para vocês não se confundirem aí. Capítulo 26. Nós já vimos que nós temos uma direção partilhada, né? E compartilhada. Nós não temos aquele diretor e o vice-diretor, e aqui não é Big Brother que tem líder e vice-líder, não. A gente é uma equipe e todo mundo ajuda todo mundo. Vamos lá. Quem quer falar aí? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu quero ver vocês, que eu tô aqui na outra tela. Pronto. Dora tá lendo alguma coisa aí, toda hora vai e volta. Hã? Você falou o que aí, mãe? Seu microfone tá fechado. Tá fechado o microfone, não consigo fazer leitura labial. Agora ela saiu. E aí, quem vai falar? Vamos lá. Quero ouvir vocês, gente. Diga, Francis. É muito interessante esse capítulo. Né? A gente, muito, lembra de algumas coisas do capítulo anterior, né? Uhum. É meio que um reforço, né? Algumas dúvidas que tínhamos e a decisão que tomamos. E eu fico feliz em saber que a gente está no caminho certo, né? Se comportando como equipe, um auxiliando o outro. A gente já fazia isso e hoje esse estudo ele vem endossar, né? Formalizar, digamos assim, o que a gente já vinha fazendo. Talvez algumas pessoas tenham dificuldade de diferenciar, né? A mediunidade, o médium consciente do médium inconsciente, né? Que foram os dois que tratamos hoje, né? Eu me recordo, eu quando ainda frequentava o CEAL, eu nunca participei de mediúnicas no CEAL, né? Mas a mediunidade, ela está em todo lugar, está em toda parte. E eu sempre gostava de chegar antes da doutrinária, que lá as mediúnicas eram antes da doutrinária, né? Na COIF é o contrário, né? Primeiro a doutrinária, depois a mediúnica. No CEAL, primeiro era a mediúnica, depois a doutrinária. E eu chegava e ficava no salão doutrinário. Com, e às vezes eu começava a dedilhar o violão bem baixinho e tal. E numa dessas ocasiões, eu cheguei, não tinha ninguém no salão doutrinário, todos estavam na sala mediúnica, na reunião mediúnica. E eu me posicionei, assim, peguei o violão e no mesmo instante eu dedilhei uma nota musical, me lembro que foi a nota Lá maior, e a melodia e a letra inteira da música da irmã Maria de Lourdes, que é a mentora da casa do CEAL aqui em Candeias, veio para mim, assim, sabe?
E eu, como eu só peguei o caderno, tinha as folhas de papel, não tinha o caderno, as folhas de papel com outras músicas, virei, né, o verso, a parte branca, e tinha uma caneta de assinar, né, o livro, eu peguei e aí rapidamente escrevi a música completa, né? Aí fiquei assim muito emocionada na hora. Primeiro que eu não me sentia, eu dizia, eu não sou médium, eu, eu não tenho mediunidade assim, ostensiva, né? E algumas pessoas faziam a gente se sentir menos importante, por assim dizer, por não ter uma mediunidade ostensiva, como se não tivessem estudado para saber que quem tem é quem é mais comprometido, né? Mas enfim, esse não vem o caso agora. E aí, e outras canções que me vieram dessa mesma forma, né? Eu recordo, às vezes eu estou dormindo, acordo e já vem tudo pronto, eu só anoto, né? E às vezes eu estou acordado, como foi esse caso, né? Eu lembro exatamente como foi, eu não tava num transe mediúnico. Eu estava ali sentada com meu violão tocando e a canção veio, letra e melodia, né? Aí eu diria uma, uma mediunidade consciente, né? Porque eu me lembro exatamente como aconteceu e eu sei que aquela letra, aquilo que veio pronto, não veio, não é meu. Foi algo que veio, foi um irmão, uma irmã que veio, que trouxe, né, aquele presente lindo para mim naquele momento. Aí quando o pessoal terminou a mediúnica lá, que saíram da mediúnica, eu estava fora, né, no salão doutrinário, muito emocionada, chorando. O pessoal, Francis, o que é que você tem? Tá chorando? Aí eu disse assim, eu tenho uma coisa para mostrar a vocês. Eu estava aqui agora, vocês estavam lá dentro, aconteceu tal coisa, assim, assim. Aí eu comecei a tocar a música. E aí todo mundo se emocionou. Enfim, né? Foi um presente. Aí falou um pouco. Eu não interferi a mediúnica, né? Eu não fui lá, não bati na porta, eu não falei nada, nem atrapalhei. Mas eu recebi a mensagem, eu estava fora, no salão doutrinário, recebi a mensagem, anotei e depois eu compartilhei com os demais. Aí eu achei interessante, me lembrou essa minha vivência, né? É isso que eu queria dividir com vocês. Que massa, né? E aí a gente vê uma coisa que você, nesse exemplo que você traz, né, que diz assim, é, você não estava na mediúnica, você estava do lado de fora, que é o que o texto falou aqui, né? Que a gente tem que ter o cuidado com quem está do lado de fora. Mas você estava no ambiente que estava preparado, que estava, né? Imagine a gente chegar numa casa, vamos lá. Imagine a gente estar na coifa, ou em qualquer outro ambiente, qualquer outro centro, e aí a nossa mediúnica ser antes da doutrinária, por exemplo, como Francis trouxe aí. E aí começa a chegar as pessoas para a doutrinária, e a gente tem gente que chega mais cedo, né? Tem gente que chega depois que já começou, mas tem gente que chega mais cedo. E aí, daqui a pouco, tá tendo comunicação lá na sala mediúnica e lá no salão, gente. Olha que maluquice, né? Então, mas vejamos que nesse exemplo de Francis, ela foi acolhida para algo positivo. Então, ela estava lá fora, provavelmente ela estava em prece, ela estava em vibração, como ela disse, ela estava dedilhando, e naquele momento a espiritualidade fez o quê? Rompeu as paredes da sala mediúnica e foi até ela, com a mediunidade que ela tem, que ela disse que não tem mediunidade ostensiva, mas tem, tá aí a prova. Ela não sabia, hoje ela já sabe. Então a espiritualidade foi até ela e ali intuiu e ela colocou no papel tudo isso. Então foi uma influência positiva de algo que se fazia necessário e que está lá até hoje, né? Que é o hino, a irmã Maria de Lourdes. Linda essa história.
Muito, muito interessante. Eu queria falar uma outra coisa antes de mais alguém comentar. A gente ainda tem 12 minutos de estudo. E assim, com base no que você falou também, Francis, eu uma certa feita, não me lembro onde foi, mas eu ouvi dizer que é muito difícil médiums inconscientes. É muito fácil a gente achar médios conscientes, ou seja, aqueles que lembram de tudo, que sabem de tudo que aconteceu, né? Que na hora, por exemplo, que a gente senta para discutir a mediúnica, se, por exemplo, o assistente disser alguma coisa errada, ele vai lá e dizer, não, não, foi isso que disse, não, disse assim, assim, assim. Então, isso é um exemplo de um médium consciente, ele sabe o que falou, né? Do que um médium inconsciente. Eu conheci uma pessoa que eu tenho minhas restrições em relação à mediunidade dessa pessoa, mas isso não vem ao caso, e a espiritualidade me perdoe no que eu vou falar, mas assim, ela dizia que quando ela estava mediunizada, né, ela ia dar milho aos pombos. Então ela saía do corpo dela, ia inconsciente, né, segundo ela, ia para um lugar lá, sei lá onde, e aí ficava dando milho aos pombos, enquanto os irmãos estavam lá, vamos dizer assim, trabalhando, utilizando o corpo dela. Então, é um tipo de mediunidade inconsciente. Repito, tenho as minhas ressalvas, mas se ela diz, né, quem sou eu para dizer que não? Mas o inconsciente é isso que o livro aqui traz. Ele não vai lembrar de nada, ele não vai saber de nada, e ele tem que ter o cuidado de onde ele está exercendo a mediunidade dele para que ele saia, vamos dizer assim, eu vou exagerar, que ele saia e volte, né? Que ele saia, mas que ele volte, porque ele vai ceder aquele corpo, né, para de maneira mais, vamos dizer assim, atuante para a espiritualidade do que aquela pessoa que é consciente, né? Vamos dizer assim, a mente do espírito, ela ganha uma proporção maior na comunicação e na escrita, né? Eu vou usar a expressão incorpóreo, mas a gente sabe também que é uma expressão que traz muitas ressalvas no corpo físico do médium, né? Então, é diferente aquele que guarda tudo, que sabe tudo, daquele que esquece tudo, que não lembra de nada, que é o inconsciente. Então, tem muita gente que é semi, né? Tem muita gente que é semi. Como seria o semi? Seria um meio termo, né? Tem coisas que lembra, tem coisas que não lembra, tem coisas que sabe que aconteceu, tem coisas que não sabe. Isso é ser semiconsciente. Eu acho que eu sou semiconsciente, por exemplo. Não tenho certeza, mas eu acho que eu sou semiconsciente. Tem coisas que eu lembro, tem coisas que eu não lembro quando eu estou trabalhando em comunicações. Mas vamos lá. Mais alguém quer falar? Todo mundo calado, gente. Credo. Ninguém quer falar. Gente. Então ninguém entendeu nada, né? Bora. Marlene, não quer falar nada, não? Não quer trazer nenhuma contribuição, não? Nem Conceição quer falar? Consa Hum, também, cadê? Tem muitas histórias para contar das nossas mediúnicas. Muitos exemplos, né? Uhum. Vamos lá. Alguém quer, assim, como o Francis disse, assim, colocar algum exemplo de nossas atividades nessa parte do texto que a gente estudou agora? Vocês entenderam quando eu falei a questão do desenvolvimento, de que cada grupo está num nível, ou que cada grupo esteja numa direção diferente, então que são coisas que não podem, não devem, não podem, não pode, poder pode, dever ser misturados, entenderam isso? Entendemos. Eu vou aproveitar até o adendo para falar, acho que falta pouquíssimos minutos, de experiência da última mediúnica, né?
espíritos dava comunicação através da médium Sônia. Sônia não tá, né? Tem Não, aquela ela tem conversa dificuldade que... para acessar, é. E Sônia já verbalizou para nós várias vezes que quando ela está no transe mediúnico, ela não gosta que toquem nela, Sim, sim, encoste, porque ela se sente muito mal com isso, né? sim, sim. E assim, alguns irmãos que vêm através das comunicações por intermédio dela e que vêm mais irritados, perdoem aí, problemas técnicos, e que vêm mais irritados, e que querem falar, e às vezes a pessoa que está auxiliando ali no diálogo, né, Uhum, acaba querendo falar mais que o irmão. Isso me chamou a atenção também aí no texto de hoje, que é. nós devemos ter esse cuidado de deixar o irmão falar, ou a Uhum, irmã falar, até para que a gente compreenda o que ele está querendo dizer. Porque sim. ninguém vai compreender uma ideia é, estranha só com duas palavras que a pessoa disser. Não é isso? É Uhum, preciso se dar uma margem, um tempinho, para que ele se coloque, traga o que ele está sentindo, para que aí a gente interprete e aí comece um diálogo positivo, tentar reverter ali, tentar consolar, tentar encaminhar e etc. Então, eu estou trazendo esse exemplo, mas eu queria que Sônia e Tonho tivessem presentes, porque Tonho estava doutrinando, e aí ele que estava falando, né? Eu estava doutrinando um outro médium, mas aí eu percebi, eu terminei a doutrinação e aí eu pedi licença, né? Porque Tonho já estava no diálogo com o irmão, mas ele não estava compreendendo muito bem. Eu percebi que ele não estava compreendendo muito bem o que o irmão estava querendo dizer. E o irmão uhum, estava ficando irritado com isso. E ele estava falando muito e não estava deixando o irmão falar. Aí eu pedi licença, como respeito. Você me dá licença? Eu posso conversar com o senhor? Posso conversar? Aí ele assentiu um gesto com a cabeça. Quem estava presente deve lembrar que sim. E aí eu comecei a conversar. O que o senhor está trazendo é sobre isso, sobre isso, sobre isso. Ele falava da questão eleitoral, ele falava da nossa cidade, ele trazia algumas. Quem estava presente vai lembrar dessa comunicação. Então é isso que eu estou tentando uhum, trazer para o estudo dessa noite, para a nossa reflexão, né? Ali eu não passei por cima da autoridade de Tonho. Eu fui equipe, uhum, entende? Eu uhum. auxiliei, eu vi que ele estava com dificuldade, o irmão estava irritado, não estava conseguindo manter o diálogo ali, expressar verdadeiramente o que ele queria expressar. Sim, sim. E, posteriormente, esse irmão reverteu positivamente para a gente e acabou se tornou uma comunicação muito bonita, porque ele trouxe algumas coisas para a gente, acabou nos ajudando, nos orientando em algumas coisas. Que bom. E eu agradeci, claro, muito. Uhum. E o convidei, quem sabe daqui a algum tempo o senhor não queira fazer parte dessa nossa equipe aqui, Equipe de dessa trabalhadores. casa de Uhum, trabalhadores. A casa vai estar de portas abertas e tal, entendeu? Então, às uhum. vezes, chega com o intuito, chega chateado, chega querendo criticar o nosso trabalho, mas depois, se você souber conduzir o diálogo, e mostrar, e principalmente com muita humildade, a sua condição de também aprendiz, porque Uhum, nenhum de nós ali está, vamos dizer, moralmente acima dos irmãos que se comunicam, por assim uhum. dizer. Então, acho que no momento que eles percebem isso, a troca fica mais fácil, mais Mais fácil. acessível. É. Então, é um exemplo. Pena que eles dois não estão, que eles poderiam falar melhor, né? Mas eu lembrei disso aí. Aí fica, né? É algo que realmente a gente já pontuou em alguns estudos,
Então a gente vê a necessidade, de novo, que também esse capítulo falou, da gente ter essa preleção, de ter esse encontro, de estar, porque aqui a gente pode não só tratar de coisas que possam acontecer, como também pode refletir coisas que já aconteceram, como você tá ponderando aí. Então, é frisar essa importância disso, é por isso que a gente grava, né? Porque quem não pode estar aqui agora presencialmente participando, a gente espera, a gente pede que assista depois. Eu sempre boto o link lá no grupo para todo mundo que assistir, que todo mundo que participa do estudo assistir. Por quê? Porque isso é uma base para a gente também de aprendizado. Então, a gente já falou várias vezes aqui, e lá também na nossa atividade prática, que a gente não deve tocar o médium, porque desconcentra, porque às vezes o médium sente algumas palpitações, ele pode ter algum espasmo, ele pode ter alguma coisa maior, né, uma interrupção, uma ruptura da comunicação, e isso não fazer bem ao médium. Então, a gente bota as mãos próximas, a gente manda aquela energia, mas sem tocar, sem tocar. Nós já tivemos situações no nosso grupo de pessoas, né, assistentes, né, dialogadores, que tinham esse hábito de tocar. E toda vez que a gente dizia, e as pessoas se melindravam, e porque tinham anos de prática, tanto que afastaram-se do nosso grupo. Mas a gente está vendo nas obras que não pode, né, que não deve tocar, né, que é um momento muito íntimo do médium com o espírito. Então, se vem alguém de fora e toca, isso pode quebrar e trazer alguma sequela, trazer alguma consequência, e no final a pessoa está se sentindo mal e está com algum problema. Por quê? Porque foi tocado pelo irmão. Então a gente já falou e já pediu. Aí o que é que eu deixo para domingo? Né? Que a gente, antes de que a gente fizer a prece, que a gente possa estar reforçando isso do estudo. Ah, gente, vamos, é um estudo de quarta-feira, que vocês não participaram, não precisa citar nomes, nem situação e nada, né? Porque o povo se melindra, infelizmente. Aí a gente pode dizer, olha, fazer tipo um resumo rápido, né? Olha, falou isso, isso e isso, que o inconsciente sente assim, que o consciente sente assim, então que a gente possa aqui também, né, não tocar, entrar em prece, ser uma equipe, se está com dificuldade, chama o outro, pede ajuda e tal, que no final tudo dá certo, porque, gente, a espiritualidade conduz tudo brilhantemente. A gente é que se preocupa e se estressa à toa, mas eles fazem tudo direitinho. A gente é imperfeito mesmo, eles só têm a gente torto mesmo para fazer o trabalho, paciência, né? Um dia a gente se conserta, mas a gente ainda não conseguiu isso. Alguém quer falar para a gente encerrar? Não, ninguém quer falar. Então pronto, então vamos fazer a nossa prece. São 8h31 aqui no meu relógio. E aí eu quero algum voluntário para fazer a prece de encerramento. Todo mundo muito calado hoje. Boa noite a todos, muita paz. Aqui é Tânia. Eu vou fazer a prece final. Obrigado, minha irmã. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de reunidos virtualmente em Teu nome, no aprendizado da prática, da mediunidade, no aprendizado de servir ao próximo da melhor forma possível. Mestre Jesus e toda a equipe espiritual da COIFA, desde já rogamos alguma proteção espiritual, rogamos pela vida de cada médium, de cada pessoa que se fará presente na atividade no domingo, que desde já nós possamos estarmos mais orantes, mais vigilantes. O Senhor bem nos disse no teu Evangelho que no mundo teríamos aflições, mas que se tivéssemos bom ânimo, tu estaria conosco a todo momento. E eu acredito que isso vale para nós encarnados e para os desencarnados também.
e que os irmãos possam esperar pacientemente o momento certo, o dia certo, o local certo para serem atendidos e que o Mestre Jesus tenha a direção de toda a atividade e que possa estar auxiliar os ausentes, que estão ausentes hoje, mas estarão presentes no domingo. E que o manto da nossa Mãe Santíssima possa nos envolver e envolver a todos os nossos irmãos em sofrimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, muita paz, muita luz e viva Jesus. Viva Jesus. Que assim seja, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos encerrar aqui a nossa gravação do nosso estudo mediúnico do mês de março. Mês de abril a gente se encontra de novo, com fé em Deus. Aí eu já vou estar falando com vocês de lá de Santiago. Deus no comando de tudo em nossas vidas. Parando aqui. Deus quiser.